Olá, tudo bem para você que está aqui no canal? Bom, chegamos ao quinto capítulo, o ato da pregação desse clássico maravilhoso que é o livro do Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Bom, pessoal, estou começando o vídeo aqui de um jeitinho um pouquinho diferente porque eu quero pedir para você se inscrever. Bastante gente que está assistindo os vídeos não é inscrito no canal, não custa nada e dá uma força tremenda. Segundo pedido de hoje, comente o que você achou das afirmações do Lloyd Jones, se você acha que tem a ver com a sua realidade aí da sua cidade. Também coloque para nós aqui nos comentários da onde você fala, para a gente poder ver a abrangência desse conteúdo aqui no canal. Vamos junto comigo então? Quinto capítulo, o ato da pregação, Martin Lloyd Jones, tá bom? Bons estudos, vamos junto. Vamos lá então, pessoal. Bom, ainda não chegamos nem na metade, né, do conteúdo, mas certamente esse é um dos capítulos mais extensos e aqui é o divisor de águas da compreensão do livro. Então, se você já leu o livro e até aqui não estava conseguindo compreender, é porque aqui a gente tem uma virada na chave. Eu vou apresentar outros elementos do livro que eu ainda não apresentei durante a nossa série, que é a qualidade do material, tá? A, a editora Fiel utilizou um material, uma qualidade gráfica nesse material muito boa. Essa edição que eu estou usando aqui, ela é edição de 2008, publicação de 2008, e eu estou utilizando a reimpressão de 2015, tá bom? Então, o primeiro detalhe muito importante é a fonte, que tem, não sei se vai ficar bom aí para vocês poderem ver, mas eles não utilizam uma fonte muito grande, é uma fonte pequena, porque talvez o material ficaria mais extenso do que ele é. Esse papel mais amarelado, eu me esqueci o nome agora, gente. Coloquem nos comentários se você lembra aí o nome desse papel, que também ajuda muito, não torna a leitura cansativa, mesmo para quem faz ela em lâmpada de LED, tá? O espaçamento entre as linhas é um espaçamento muito bom, então pode ver que o meu está grifado, mas esse espaçamento ajuda a leitura a não ficar uma leitura muito cansativa. A capa tem uma duração muito boa, porque eu tenho esse livro desde 2015. Esse livro aqui ele está com 5 anos, pode ver. Embora a gente tome todos os cuidados, ele está relativamente novo, tá bom? Outro detalhe muito importante é a tradução, tá? Que é do João Bentes Marques, que ele tem outros trabalhos de tradução dentro da Editora Fiel. A Editora Fiel é de linha reformada e, obviamente, porque o próprio Lloyd Jones era reformado, né? Vamos lá. Bom, acho que é isso sobre o material, né? É um material muito durável. São 302 páginas de conteúdo, né? Aí você tem lá o índice, desconta ali a catalogação do livro, ó, que está aqui, primeira página. Bom, eu gosto muito desse tipo de impressão, fica fácil de ler, não, o espaçamento entre letras também está muito bom, o itálico está fácil de compreender, né? Eu não vejo assim em primeiro plano algo de crítica ao material, muito pelo contrário, o material segue sendo um material excelente. Mas vamos lá.
Hoje a gente tem bastante coisa, o ato da pregação, e agora ele vai falar, vai chamar de ato da entrega, né? E ele já começa o capítulo, o Lloyd Jones, avisando o seguinte, fala, olha, o que eu vou fazer aqui ainda é preliminar, eu vou falar do ato da entrega com mais detalhes à frente no livro, e ele realmente faz isso, tá? Esse capítulo, o ato da pregação, ele tem uma relação com o próximo capítulo, que é o pregador, né? Tem o nosso amigo aí da Argentina, o Sebastian, né? O Sebastian que está acompanhando aí a nossa série, fez essa pergunta, quando vai falar do pregador? Então, não nesse vídeo, acredito no próximo, a não ser que esse vídeo aqui fique muito extenso e a gente precise fazer ele em 2 partes, tá bom? Mas eu vou tentar deixar em uma parte só e eu vou pedir para que você que tem o livro, abra a página aí, acompanhe com a gente, porque é muito importante mesmo. Bom, ele vai começar afirmando que ele não tem uma definição clara do que é pregação, e ele fala que a pregação, você só reconhece o que é uma pregação de fato quando você ouve e diz, isso é uma pregação. Não tem uma definição científica quanto à forma, quanto ao modelo, quanto a jeito, quanto ao que deve ser feito e o que não deve ser feito. Muito pelo contrário, ele garante lá explicitamente que a pregação é só na hora que você está ali assistido. Ele usa uma definição do Philip Brooks, que a pregação é a verdade medida pela personalidade, ou seja, pelo próprio pregador, né? Depois ele vai dizer que a pregação é tão personalizada, quando falo personalizada, da personalidade, ela tem tanto a personalidade do pregador, que ele vai dizer assim, olha, eu até arrisco a dizer que a pregação usa o corpo todo. Ele vai usar um exemplo aqui da situação que aconteceu com um outro doutor em teologia também, o John R. Jovett. O Jovett era pregador em Westminster há alguns anos antes do Lloyd Jones já está, né, lá em Westminster pregando. Lembre, ele é metodista, o Lloyd Jones, ele já chega para pregar em Westminster já com alguma trajetória na sua carreira ministerial, e ele vai contar a história que o Jovett, ele tinha muita vergonha de pregar, e aí ele mandou fazer uma cortina em volta, né, de toda a tribuna, aonde ele fazia uso da palavra, porque ele tremia muito, ele ficava muito nervoso. O Jovett chegou a falar que quando ele pregava, que ele ficava frente a frente com o povo, ele sentia que ele até estava nu. Então, por isso que ele colocava essa cortina. Mas depois, John Hutton, que é antecessor aí do Lloyd Jones na capela de Westminster, assume e tira essa cortina, e aí ele fala, olha, realmente é verdade, o corpo todo do pregador deve estar envolvido. Quando a gente fala aqui corpo todo, inclui até roupa, tá? A roupa, grave isso aí, até a roupa do pregador, a postura, a mão no bolso, mão na cintura, para os que usam a gravata, a camisa, tudo tem que tirar a atenção do pregador e deixar a atenção exclusivamente na mensagem. Então, esse elemento corpo, roupa, o Lloyd Jones vai falar que é o primeiro elemento que o pregador deve ter total domínio. Segundo elemento que ele vai falar, que ele vai trazer, é o controle sobre a congregação, um senso de autoridade. O pregador nunca deve se dirigir à congregação com receio, com medo, ou passar temeridade, né? Ele não deve se estribar na sua experiência, né? Em hipótese alguma, ele vai reforçar isso aí na página 83, mas ele deve ter controle, sim, sobre a congregação, uma autoridade que até eu acredito que seja naquele processo que ele fala, olha, a pregação você reconhece quando você vê. Então, nesses atos que nós notamos que, de fato, uma pregação está acontecendo. Outro elemento que ele vai
destacar aqui é o elemento da liberdade, né? O pregador tem que estar livre, ele tem que falar com certa tranquilidade dentro do assunto. Então, quando ele conhece, quando ele domina, ele se sente livre dentro do sermão para caminhar, né, de um tema a outro. Então, às vezes a gente que utiliza, né, o microfone que prega, a gente percebe que a mensagem vai sendo conduzida, né, talvez é um ato espiritual mesmo, ela vai sendo conduzida para outro caminho, mas quando se tem domínio, conhecimento, né, dedicação àquilo que se faz, um bom preparo, aí você tem liberdade para que, se essa mudança precisar acontecer durante o sermão, você possa fazer. Ele vai dizer que o pregador não pode, página de número 83, lá no penúltimo parágrafo, o pregador não pode ficar preso em sua preparação e nem ser dominado por elas. Outra coisa que ele também vai dizer, quarto, já me perdi aqui em qual elemento que é, mas é mais um elemento que ele vai dizer que é componente da pregação, o pregador saber observar o auditório durante a pregação, observar os seus ouvintes. Ele vai dizer que, às vezes, você vai encontrar no seu auditório pessoas cheias do Espírito Santo que vão transmitir comunicabilidade daquilo que está sendo pregado. E que também haverá no seu auditório alguns que não estarão interessados, porque esses não estão sendo impactados pela mensagem que está sendo pregada. Mas ele diz que sempre haverá um elemento de interação, e é onde o pregador vai perceber, essa mensagem, ela está sendo uma mensagem fervorosa, ela está sendo uma mensagem que está trazendo uma reflexão, e assim por diante. Ele diz aqui que o pregador, ele deve estar muito atento à reação positiva que os ouvintes dão. Ou seja, ele fala algo, é positivo, ele continua ali a sua reflexão no tema. Depois ele vai utilizar uma frase, né? Richard Baxter, quem puder ler qualquer material, um grande pregador, um grande pastor, um grande líder, o Richard Baxter diz assim, ó, em uma das suas mensagens, né? Que ele pregou como se não tivesse certeza de que pregaria novamente, como homem moribundo para moribundos. E aqui Richard Baxter estava falando desse sentimento de entrega total, de todo o corpo, toda a preparação, todo o sermão, todo o intelecto, tudo entregue na pregação. O Dr. John, né? E por que Dr. John? Porque ele era médico, né? Você pode conhecer um pouquinho mais da história. O Martin Lloyd Jones era médico antes, e aí brincam, né? Que ele deixou de ser um cirurgião do corpo para se tornar um cirurgião da alma, para curar as feridas espirituais. O Dr. John já vai trazer um adendo a essa fala do Baxter, falando assim, olha, perceba que ele também traz consigo um senso de urgência, que também é um elemento do pregador. O pregador deve estar alimentado. Isso aqui eu acho muito importante, porque a gente passa desapercebido. Todos os cursos de hermenêutica, que às vezes as igrejas ou alguém disponibiliza, que vai falar sobre pregação, passam desapercebidos desse item. Esse senso de urgência, a pregação como se fosse a última oportunidade para o ouvinte receber a porção da palavra, né? E aí ele vai dizer assim, olha, se o pregador não tiver esse senso de urgência, ele precisa rever se ele realmente quer pregar. Depois ele vai falar que o pregador não pode se sentir monótono, não pode ser enfadonho, e ele nunca pode ser cansativo. Então aqui já fica uma grande dica. Se você tem alguém que todas as vezes, uma vez pode acontecer, por momento, por circunstâncias, que aquela pregação não flui, que o culto não é tão bom quanto o esperado, que as coisas saem um pouco do eixo, isso é até normal. Mas aquela pessoa que todas as vezes que prega, ela é enfadonha, ela é ruim de se ouvir, tem que reavaliar se essa pessoa realmente tem uma chamada para ser um pregador e se ele deve ocupar a tribuna para pregar. Muitos pastores fazem esse gancho, né? Pegam essas pessoas que são enfadonhas, mesmo sendo enfadonhas, e mantêm. Mas daí é um problema que convido vocês para essa reflexão. Os próprios pastores não têm esse senso de urgência e colocam qualquer um para fazer a ministração do sermão. Não pensam que aquele é o último culto, o último sermão,
e aí qualquer um vai fazendo, né? Quando o Lloyd Jones, para encerrar esse tópico, ele vai falar assim, que quando ele fala de zelo, de ser senso de urgência, de não ser enfadonho, vai dizer que quando eu falo que não ser enfadonho, é porque o pregador deve sempre transmitir a impressão de que ele foi cativado pelo que está dizendo, ele está apaixonado, né? Ele foi envolvido pelo que ele está falando. Se ele está sendo enfadonho, é porque ele de fato não foi cativado pelo que ele está dizendo. Ele não a mensagem não mexeu com ele, não trouxe novidade para ele, não foi relevante para ele. Eu acho que isso aí é uma reflexão muito interessante. Seguindo, então, ele vai dar um outro exemplo aqui, que é essa questão do pregador ser monótono, de ser muito parado, né, de ser enfadonho. Ele vai dizer que por um período ele ficou doente, ele foi para alguma região da Inglaterra, ele não cita qual, eu até pesquisei, tá? Mas o Lloyd Jones teve vários períodos enfermos em que ele se distanciou da capela de Westminster, então qualquer dedução aqui não seria coerente fazer. E ele disse que ele foi, né? Ele estava doente, mas ele não deixou, procurou uma igreja pequena, e quando ele entrou nessa igreja, imagina, né? A pessoa que estava fazendo uso da palavra talvez não imaginava que seu sermão seria ouvido por Lloyd Jones, mas estava pregando sobre Jeremias e que ele estava ali numa série de estudos sobre Jeremias. E o Lloyd Jones disse que ele dizia que ele não podia deixar de pregar sobre Jeremias, porque queimava como fogo aquela série de sermão, né? Que cada sermão daquele lá estava queimando como fogo em seus ossos, né? E aí o Lloyd Jones foi embora de lá assim bem chateado, talvez, né? Imagino que não tenha sido aquela mensagem que falou, e ele percebeu algo que não foi legal. E ele foi embora perguntando, mas o que será que faltou para essa mensagem? Se era uma série, se esses estudos estavam, né, acontecendo. Ele diz assim, realmente, eu descobri que o que estava faltando naquele culto era o fogo, era o Espírito Santo realmente conduzindo, né, conduzindo a mensagem. Página 89, aí o Lloyd Jones vai ressaltar que o pregador ele tem que ter um contato com as pessoas que ele ouve, que durante a pregação tem que haver um vínculo, que as pessoas não podem se sentir desligadas da pregação, muito pelo contrário, elas devem estar ligadas à pregação. Ele vai falar que as expressões com que Paulo usava nas suas cartas também traziam essa perguntas, esse envolvimento dos ouvintes com a mensagem. Bom, depois vem aqui uma reflexão do Lloyd Jones sobre Romanos, o capítulo 9, 10 e 11, né? E aonde ele vai falar sobre a riqueza que a palavra de Deus tem, como ela deve mexer com o coração de quem ouve, que ela deve mexer com, com, com quem escuta, com quem fala, com quem está envolvido. Não olhar para a palavra de Deus e não ver riqueza, não ver sentido, certamente vai deixar a sua pregação vazia. Né? Eu não vou falar vazia, vai ficar oca. Eu uso essa expressão aí, fica parecendo uma água de batata quando você escuta. Depois, aqui já caminhando para o final do capítulo, o Lloyd Jones vai dizer assim, olha, que ele resume a pregação nesses dois elementos. Que se esses dois elementos conseguirem o seu resultado, eles são elementos, são os primordiais. Acontece a pregação a partir desses dois e como esses dois acontecem, que é o sermão e o ato de pregar. E o ato de pregar é uma adição ao sermão. Então não adianta você ter um excelente sermão e não saber como transmiti-lo, e não adianta você transmitir muito bem e não ter um conteúdo bem preparado, né? Ele vai dizer aqui que ele conheceu um ordinário pregador, e ordinário não no sentido aqui do português, mas ordinário de muito bom, né, na Inglaterra, né? Ele ouviu falar desse pregador, mais ou menos
100 anos antes dele estar em Westminster, esse pregador passou por lá, né? Ele conheceu desse pregador, não o conheceu pessoalmente, mas conheceu desse pregador, chamado James Henry Torrell, né? E o Torrell foi, assim, as leituras que ele teve, as experiências que ele teve sobre quem falou, dizem que ele e um outro americano chamado Samuel Davis eram homens que dominavam muito bem a arte de falar, a arte da entrega e a arte da preparação, né? Mas o Davis diz que o Thor era um pregador que gesticulava muito, que se mexia muito e que o paradigma que eles tinham, né, do que era pregação estava mudando na Inglaterra pelas experiências que os Estados Unidos já estavam tendo na pregação. Vale lembrar aqui que, nesse período, a pregação, a mais avivada, ela ainda era monótona comparada aos nossos dias, tá? Vamos lá. Para quem já ouviu falar do sermão do Pecadores na mão de um Deus irado, o célebre sermão do Jonathan Edwards, né, onde os ouvintes viram abrir um buraco no chão da igreja que os puxava, né, falando sobre o juízo final, aquele sermão ele foi lido, tá? Então, nós temos esse período assim que o sermão ele era lido na tribuna. O orador levava escrito seu sermão e fazia sua leitura. No período do Lloyd Jones, continua mais ou menos a mesma estrutura, eles faziam leituras e comentavam aquilo que eles haviam explanado. Mesmo assim, ela era monótona, né? Eu vou colocar aí, eu já passei em outros vídeos a foto do Lloyd Jones pregando, mas ele está bem parado, sereno, não tem movimentos abruptos, ele aparentemente transmite a sensação de uma mensagem bem mais calma. Depois vem um advento, e é nesse advento aqui, posterior ao Jones, Estados Unidos, o movimento dos avivalistas mais televisivos, mais das comunicações, da rádio, a gente pode colocar Billy Graham, que eles começam a gesticular mais, a falar melhor, a caminhar melhor, né, em cima da tribuna para poder prender. E aí o Torrell era um dos que já estava começando a romper esse paradigma, né? Aí ele vai terminar esse capítulo com a definição de pregador que o Torrell trouxe. O Torrell dizia o seguinte: é importantíssimo compreender o que significa ser um pregador e como a pregação deve ser realizada. Sermões eficazes resultam de estudo, da disciplina, da oração e, essencialmente, da unção do Espírito Santo. Devem combinar as excelentes características que têm como alvo a sua entrega e ser proferidos não apenas com intensidade de fé, mas também com influência constrangedora do amor oriundo dos céus. Devemos ser vistos como que procedentes do coração, de um coração cheio do amor de Cristo e do amor pelas almas que nos ouvem. Acreditem que há pouca pregação no mundo. É um mistério da graça e do poder divino que a causa de Deus não esteja arruinada no mundo, quando consideramos as qualificações necessárias à pregação que muitos dos professos ministros possuem. Meu próprio desempenho nesse particular me enche de tristeza. Jamais me preparei, e menos ainda, preguei um sermão em toda a minha vida. Estou começando a perder a esperança de ser capaz de o fazê-lo. Se o Senhor nos dê mais conhecimento, a não ser que o Senhor nos dê mais conhecimento, graça e singeleza nos propósitos. Então, é uma postura humilde do Torrell, né, dizendo que ele supervaloriza, mas que ele ainda não está pronto, apto, mesmo com todo esse destaque aí feito pelo Lloyd Jones. Termina aqui o capítulo de número 5. Se vocês têm alguma sugestão aí para melhorar os nossos debates, eu estou pensando aqui em fazer uma live para que você que está acompanhando aí as leituras, a gente dá uma parada e já discute aí todo mundo junto, a gente grava essa live e aí roda aqui no canal com todo mundo participando. Se vocês concordam aí, coloca nos comentários. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e até o próximo capítulo.